Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. E agora dando continuidade àqueles vários relatos de uma única moça. Então vamos continuar aqui as histórias dela. Visita do meu pai. Ela conta que o pai dela faleceu quando ela tinha 16 anos de idade. Ela conta que foi o pior momento da vida dela. Anos depois, ela conta que já era casada e morava naquela casinha dos fundos da casa da mãe dela, aquela casinha do quintal lá onde tinha o quadro da Mônica. O filho dela tinha pouco mais de 1 ano e ele e o pai dele estavam na casa da frente, enquanto ela terminava de se arrumar lá na casa dos fundos. Ela conta que era final de ano e eles iam dar uma festa. Ela conta que estava sozinha na casa dela, dentro do banheiro, terminando de se arrumar, quando escutou a porta da sala abrir. E ela achou que era o marido dela que estava entrando lá para apressar ela, né? Só que daí ela ouviu passos de sapatos em vez de tênis, porque o marido dela estava usando tênis naquela ocasião. E ela ouvia passos de sapato andando lentamente, como se estivesse olhando alguma coisa. E aí do banheiro ela perguntou quem era. E então ela ouviu o pai dela assoviando, ou assobiando, como ele sempre fazia quando chegava em casa. Ela conta que gelou, lembrando que o pai dela era falecido. E ela conta que os passos estavam cada vez mais próximos do banheiro. E quando ela viu que ia ficar frente a frente com ele ali, ó, tava ali os passos e o assovio, tava ali, ó, na frente dela. Quando ela viu que ia ficar frente a frente, ela levou as mãos nos olhos e repetia, falando: eu não quero ver, eu não quero ver, eu não quero ver. E repetiu isso até que os passos e o assovio parassem. Passaram-se uns dias e aí ela teve um sonho com o pai dela. E no sonho, a primeira coisa que ele dizia é que se ela não queria ver, ela não ia ver. E ele disse várias coisas para ela no sonho, deu várias instruções para ela e pediu para que ela acreditasse mais no sobrenatural, que existem mais coisas entre o céu e a terra do que a capacidade humana pode apreciar. Depois disso, ela começou a frequentar um centro espírita kardecista, passou um bom tempo lendo e estudando sobre o espiritismo. E como uma boa libriana, ela conta que ficou mais cheia de dúvidas ainda. E ela conta que uma vez, quando o filho dela tinha uns 2 anos de idade, ela estava dando uma bronca, ela deu uma bronca nele por alguma coisa que ele fez. E ela conta que sempre que vai dar uma bronca no filho, ela baixa na altura dele para olhar nos olhos dele para corrigi-lo. E no momento que ela estava ali corrigindo, disse que o menino parou, olhou para ela, apontou o dedo para ela e disse: me respeita porque eu já fui o teu pai e eu posso te colocar de castigo. Ela conta que deu um passo para trás, assim, de susto, e ficou sem reação. E ela questionou com ela mesma, assim, se era possível o pai dela já ter reencarnado no filho. E ela conta que ainda não tem muita certeza a respeito disso. Ela pensa que pode sim, talvez, o pai dela, o filho, ser a reencarnação do pai, mas talvez um pai de uma outra vida, não dessa vida. E ela diz que queria realmente saber mais a respeito disso. E ela conta que o pai dela nunca mais apareceu para ela e o filho dela também nunca disse mais nada a respeito disso para ela. A menininha. Ela conta que nessa época ela já tinha se mudado da casinha dos fundos dos pais dela. Ela estava morando em uma outra casa que também era dos pais. E essa casa sim tinha a fama de ser mal assombrada. Ouviam passos lá dentro, portas batiam, objetos caíam do nada. Mas ela disse que no espiritismo ela aprendeu a não ter tanto medo assim dessas coisas. E também ela já não acreditava mais que tudo era obra do demônio, tudo era coisa do diabo. Bom, ela conta que certa vez eles iam sair para jantar. Então o marido dela foi na frente para ir ligando o carro e ela estava em casa ainda, pronta para sair com o filho dela. O filho dela estava um pouco à frente dela. E aí quando ela estava no meio da sala, ela escutou a voz de uma menininha atrás dela, falando: oi, fala comigo. Ela conta que paralisou, a voz estava atrás dela. Ela conta que o filho dela também parou, arregalou os olhinhos e virou para ela e falou: mamãe, a senhora ouviu? Ela disse que quase deixando a chave da casa cair, gelada, ela virou o filho dela para a porta e mandou ele ir. E aí já dentro do carro ela perguntou para o filho o que ele ouviu.
E ele disse que ouviu uma menina dizendo oi e pedindo para eles conversarem com ela, para eles falarem com ela. E ainda perguntou: a senhora não ouviu, mamãe? E ela disse que sim, que também tinha escutado. E falou para ele que era para eles fazerem uma oração e pedir para os espíritos de luz ajudar a encaminhá-la, ajudar a menininha a seguir o caminho dela. Mas ela disse que depois disso ela escutou várias vezes essa menina chamando. E teve um dia que ela até disse por favor, que ela não ia fazer mal algum para eles. Diz que ela realmente só queria conversar com ela. E aí ela foi pedir ajuda no centro espírita que ela frequentava e eles orientaram que era para ela dizer para a menininha para que ela seguisse a luz. E foi isso que ela fez. Quando a menininha veio conversar com ela, ela disse para ela seguir a luz e fez uma oração. E depois disso ela nunca mais ouviu a voz daquela menina. Muitas outras coisas aconteceram depois disso, inclusive ela se separou do marido, teve que voltar para aquela casinha no fundo, no quintal da casa da mãe dela. A mãe dela foi diagnosticada com Alzheimer e ela voltou para cuidar da mãe. Vultos, vozes e suicídio. E esse é o último relato aqui para finalizar essa coletânea e esses relatos aí que contam a vida sobrenatural um pouco dessa moça. Esse relato é um pouquinho mais longo, mas é bem interessante tanto quanto os outros. Um ano atrás, ela voltou então para a antiga casa dela. E apesar de ter passado por tantas coisas sobrenaturais nessa casa, essa casa não dava medo nela. A outra casa sim dava medo, mas ela sente que essa casa ela está com um clima pesado. Ela está com um ar pesado, diferente. E diz que não é só ela e as outras pessoas que trabalham ali com ela sentem também. Sente, vê, escuta coisas e até sente cheiro estranho. Ela conta que o irmão dela foi morar naquela casinha dos fundos lá, né, do quintal. Mas diz que nem de longe ela lembra, hoje em dia ela lembra aquela casinha onde a Mônica saiu do quadro e atravessou a parede. Ela tá bem diferente. E ela conta que o irmão dela foi diagnosticado com esquizofrenia. E ele sempre fazia as refeições com eles. Mas como ela disse, o clima da casa estava diferente, estava pesado. E ela sempre sentiu que havia alguma coisa muito pesada ali, algo muito ruim, muito mal. Portas batendo sem vento, vultos passando de um cômodo para o outro. Mas apesar disso, ela nunca sentiu medo. Receio sim, sentia um receio, mas não medo. Até que um dia ela conta que a mãe dela estava na terapia, o filho dela estava jogando no quarto e ela estava com a moça que trabalha lá na cozinha. De repente, ela e a Maria, que trabalhava lá, ouviram passos, como se fosse da mãe dela, andando no corredor dos quartos. Diz que a Maria regalou os olhos para ela e ela foi lá até o corredor para enfrentar o fantasma. Ela conta que o corredor parecia um freezer de tão gelado. Mesmo assim, ela gritou: Quem é que tá aí? Eu não tenho medo de você. Nessa hora, ela conta que o gelo foi subindo pelas pernas dela, contornando o corpo. O coração dela acelerou, a mão começou a tremer. E ela jura que nunca sentiu tanto medo na vida quanto ela sentiu naquele momento. E ela conta que a Maria foi atrás dela e assim que chegou no corredor ali atrás dela, com uma voz chorosa, ela disse: Meu Deus, que frio é esse? Fulana, vamos sair daqui, isso não é coisa boa, mas não é mesmo. E nessa hora o filho dela abriu a porta do quarto e perguntou para ela: Mãe, da onde vem esse frio? E ela conta que ficou ali parada, tentando entender que ser era aquele, o que ele queria. Aí ela começou a orar, a repreender, a clamar pelo nome de Deus, pediu ajuda aos seres de luz e o frio sumiu. Aquele frio então saiu do corredor com a mesma rapidez com que chegou. Bom, passaram-se alguns dias, mas aquela sensação de coisa ruim ainda perturbava. Então, uma vez ela foi ali na geladeira pegar uma garrafa d'água na geladeira. Ela pegou a garrafa d'água e na hora que ela foi colocar em cima da mesa, a garrafa simplesmente explodiu na mão dela, antes mesmo de colocar na mesa. Ela diz que as moças que trabalham lá com ela e a mãe dela estavam na cozinha e viram e ficaram espantadas com aquilo. A garrafa não estava trincada, nem estava congelada. Diz que não tem nada que possa explicar essa explosão do nada. Diz que ela nem conseguiu chegar a colocar a garrafa na mesa, foi na mão dela mesmo. Bom, no último dia 7 de agosto, numa terça-feira,
a Maria estava reclamando que estava sentindo aquele ar pesado, aquela coisa estranha de novo, aquela sensação ruim. E ela pediu para que a Maria fizesse uma oração então. Ela fez a oração, mas mesmo assim não passou. Então a moça que nos conta esse relato diz que ela falou que ia chamar um pastor, um padre e um pai de santo para abençoar aquela casa, de tão ruim que era aquela sensação ali. Porque diz que só juntando esses três para vencer aquela coisa lá, aquela maldade, aquela coisa ruim que elas sentiam na casa. Elas sentiam que havia um mal que percorria por ali. Mas não deu tempo de chamar o padre, o pastor e o pai de santo. Naquele mesmo dia, ela encontrou o irmão dela enforcado no quintal daquela casinha dos fundos. Ela diz que sabe que ele tinha uma doença, esquizofrenia, mas ele reclamava muito das vozes que ele estava ouvindo nos últimos dias. Essas vozes o perturbavam muito e ele estava reclamando muito delas naqueles últimos dias. E ela acredita que esse mal, essa força maligna realmente estava querendo fazer um mal à família. Queria fazer uma maldade muito grande ali. Ela diz que hoje ela já conseguiu o pastor e o pai de santo para ir lá. Ainda falta o padre para terminar de abençoar e arrancar aquele mal que está lá. Depois do ocorrido com o irmão dela, ela conta que um pai de santo a procurou. Na verdade, ele adicionou a irmã dela no Facebook. E ela, tão curiosa quanto a irmã, né, quanto a moça que nos conta esse relato, já pegou e ligou para aquele número de telefone. E como a irmã dela sabe sobre a admiração dela pela Umbanda e também sabe da curiosidade dela, ela passou o número de telefone do pai de santo para a moça que nos conta esse relato. Ela conta que nunca tinha visto esse senhor e, aliás, ele mora numa cidade bem longe lá de Brasília. E é impossível ele saber de coisas que ele falou para ela. Ela diz que mandou apenas uma mensagem pedindo o endereço do terreiro. E ele retornou, ele ligou para ela no mesmo momento dizendo que precisava conversar com ela. E aí ele começou a falar coisas sobre a vida dela, coisas sobre a infância dela. E disse que a família dela traz uma maldição que foi lançada por uma bisavó dela. Sabe aquela tal menininha que falava, olá, conversa comigo? Ela virou protetora do filho dela. E diz que essa menininha era para ser irmã da moça que nos conta esse relato, mas a mãe dela já sofreu um aborto, que ela nem sabia que tinha acontecido. Ela não sabia que a mãe dela tinha perdido um bebê. Diz que o pai de santo explicou quase todos os acontecimentos da vida dela, inclusive o lance do palhaço. Resumindo, ela diz que essa bisavó dela, que podemos aqui chamar de Edith também, tinha uma cigana que persegue a família até hoje. A tal da cortina que a mãe dela ganhou da tia, na verdade não foi trabalho feito, e sim foi praguejado. Porque a tia dela não gostava da mãe dela, então não precisou fazer trabalho, bastou praguejar ali em cima para ter alguma coisa impregnada na cortina. Os palhaços estão relacionados a um amigo do pai dela, que tinha muita inveja dele. Muita inveja do pai dela e de toda a família. E esse tal amigo, entre aspas, né, fez umas coisinhas aí para a família, fez uns trabalhos, acredito. Fez aí umas coisinhas para o pai dela. E o pai de santo ainda disse que tem coisas a respeito disso que é melhor nem ela ficar sabendo, de tão pesadas que são. As visões de cura que ela teve com a família do pastor diz que é um dom a ser trabalhado. E ele disse também que de todos da família, ela é a mais sensível para esse tipo de coisa. E que por isso ela precisa estudar e trabalhar muito bem tudo isso, porque isso é um dom muito bonito, mas que também pode ser muito perigoso. Ela disse que descobriu tantas Ediths na vida dela, sabe? Amigas que se faziam de boazinhas, mas no fundo, né? Diz que o pai de santo deu até nomes. E diz que graças a Deus a maioria delas estão bem longe. Mas diz que ainda existe uma Edith, a atual do ex-marido dela, que vive fazendo coisas para o filho dela. Até para o menino reprovar na escola, a Edith fez. Mas diz que ainda bem que o filho dela herdou a mediunidade dela. Porque diz que ele mesmo sente quando ela jogou alguma praga, alguma coisa, sabe, algum mal em alguma coisa ali para ele. Diz que outro dia o pai dele trouxe uma caixa cheia de chocolates para ele. Na mesma hora ele pegou essa caixa e jogou tudo no lixo. Porque ele sentiu que tinha alguma coisa ruim lá. E só depois o pai dele disse que foi a Edith que mandou a caixa de chocolates para o menino e disse que ela estava perguntando se ele gostou dos chocolates.
Ela conta aqui que também fica impressionada com a maldade humana. Como o ser humano pode ser tão ruim? Como existe gente ruim nesse mundo? E por isso a gente tem que se apegar muito a Deus, não importa a religião. E ela termina dizendo que ainda não encontrou assim uma religião que ela se encaixe bem. Ela está estudando a Umbanda atualmente, se sente muito atraída pela Umbanda e está gostando. E espera que sim, agora ela possa encontrar uma religião para chamar de sua. E diz que o que ela conta aqui não é nem metade das coisas que já aconteceram com ela e com a família. Ela acredita também que tem o dom da premonição, ela consegue até prever quando vai receber uma visita. Não é sempre que acontece, mas acontece. E ela termina tudo aqui com uma pergunta. A vida dela é sobrenatural? Mediúnica? Seria um dom? Ou é tudo coisa da cabeça dela? E é isso, pessoal. Se vocês gostaram desses relatos, deixem o seu joinha, se inscrevam no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!